eu usei uma AI para traduzir uma legenda. E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Igor e eu queria contar para vocês como que eu usei a API do ChatGPT, né, a API da OpenAI, para poder traduzir uma legenda para português. Bom, basicamente o que aconteceu é que eu queria assistir um anime, né, chamado Darker Than Black, e eu só achei legendas para ele em inglês, né? Bom, na verdade o primeiro episódio até tinha em português, mas vamos ignorar esse fato, porque ele não é importante. Mas os outros episódios só tinham legendas em inglês. E eu queria ter as legendas em português. A legenda em inglês não seria um problema, né? Mas eu achei que ia ser legal poder fazer alguma coisa e traduzir essa legenda. Primeiro eu tava pensando em traduzir na mão mesmo a legenda, né? Pegar a legenda em inglês e ir lá e eu mesmo traduzir ela. Só daí eu pensei, pô, eu sou um programador, né? Vamos tentar fazer isso de uma forma mais intuitiva. E daí eu comecei a pensar em como eu poderia traduzir essa legenda de uma forma mais automatizada, né? E daí eu acabei pensando em juntar isso com uma coisa que eu já queria ver como funcionava há um tempo. E é basicamente o ChatGPT, né? Na verdade eu queria mexer com a API do OpenAI, né? Que é a empresa que faz o ChatGPT, né? Disponibiliza uma API pra gente mexer. Eu queria entender como ela funciona. Bom, então eu fui lá, né? Entrei na minha conta do ChatGPT, tentei ver como funcionava a API. E pra começar, eu já tive uma surpresa que eu não gostei muito, né? Eu tive que adicionar dinheiro dentro da API, porque os serviços são pagos, né? Eu reparei que eu até tive lá em algum momento algum crédito gratuito quando eu criei a conta lá atrás, mas ele foi expirado. Eu até tentei criar uma outra conta para ver se eu conseguia esse crédito gratuito de novo, com outro e-mail e tudo mais. Não consegui. Então eu acabei tendo que desembolsar aí $10, né? Eu podia, acho que o mínimo era $5 para fazer a transferência, eu já adicionei 10 para ficar de reserva. Não sabia quanto que eu ia gastar, mas pareceu que $10 era um preço ok, né? Daí em reais me custou R$57, mais IOF R$59. Beleza, com crédito na minha conta, eu finalmente consegui fazer o Kickstarter lá do projeto. E eu comecei a entender como funcionava essa API. Eu não queria ficar fazendo muitas chamadas, justamente porque eu não sabia quanto ia gastar de dinheiro, né? Com crédito na minha conta, né? Eu fui ler a documentação para poder entender como funcionava o ChatGPT, e ele basicamente funciona como se fosse um chat mesmo, né? Eu vou mandando as mensagens para a API e ela me retorna a resposta da IA, né? As mensagens podem ter basicamente dois tipos, né? O tipo de sistema, system, e o tipo de user. O system é basicamente onde eu posso usar para explicar o que eu quero, né? Então eu posso colocar um contexto, falar o que eu quero que ele me faça, e é uma coisa que fica meio geral, né? Eu tô dando contexto para ele. Enquanto o user é o prompt que o usuário supostamente vai adicionar mesmo, né? Então, por exemplo, eu posso colocar no system um texto: eu estou resolvendo um problema de matemática onde x equivale ao número de voltas de blá blá blá, y tal coisa e não sei o que, e eu quero resolver usando basta, blá blá blá. E daí no user eu simplesmente posso colocar x mais y igual a tanto faz. Como dentro do sistema eu já passei para ele o contexto, né, do que seria o x, do que seria o y, quando ele recebe a chamada do user, ele já sabe resolver. Então a minha ideia era basicamente muito simples, né? Pegar um arquivo com legendas prontas em inglês, onde já teria todo o timestamp, não precisaria sincronizar, extrair todo o texto desse arquivo e passar para dentro da API, pedindo para ele traduzir. Então eu comecei a fazer alguns testes, né? E um detalhe, quando a gente está mexendo com esse tipo de IA, é que a gente precisa basicamente acertar qual é o texto que a gente vai passar para dentro dele, explicando o que a gente quer fazer. Então eu simplesmente passava: traduza isso para português. Ele pegava aquele texto e traduzia para português, mas ele não teria contexto nenhum. Qual que é o problema disso? Eu estava traduzindo uma legenda de um anime. Então ele tem nomes em japonês, tem contextos de dentro do anime, tem nomes de poderes e tudo mais, e ele acabava não levando isso em conta. Então, por exemplo, o nome do personagem principal, do Darker Than Black, chama Rei. E toda vez que eu pedia para ele traduzir uma coisa que tinha o nome, ele traduzia para Ei, como se eu estivesse chamando alguém. Então ele não estava entendendo isso. Então eu comecei a fazer alguns testes e eu cheguei nesse prompt que me parece genérico o suficiente para funcionar para qualquer série e que me deu bons resultados, né? Então o prompt que eu cheguei foi o seguinte: traduza a linha seguinte para português do Brasil. Isso é um pedaço de legenda de uma série / filme chamado, nome da minha série. Use tudo que você sabe sobre a fonte original para traduzir essa legenda. Responda apenas a tradução. Esse prompt me funcionou muito bem. Eu fiz alguns testes antes perguntando se ele sabia me explicar o que era Darker Than Black. Ele me trouxe uma sinopse bem completa da série, então ele tinha esse contexto. Então eu pedi para ele usar dentro dessa tradução o contexto que eu já sabia que ele tinha, né? O modelo que eu estava usando da OpenAI tinha sido treinado até julho de 2023, se eu não me engano. Então qualquer série que lançou antes disso, ele teria um certo conhecimento, né? O problema seria séries mais novas, mas como eu queria traduzir um anime muito velho, né? Então não seria um problema, né? Ele tinha já esse conhecimento.
Então com isso, quando eu comecei a passar essas traduções, se tinha, por exemplo, o nome do personagem, ele parou de trocar, ele usava o próprio nome, porque ele já sabia que isso era o nome do personagem. Quando tinha contratantes, né, que é uma palavra que usa bastante no anime, ele também não traduzia pra nada estranho, porque ele já sabia que isso é um termo do anime. Então esse prompt funcionou muito bem pra mim e foi ele que eu segui usando. Talvez no futuro eu mexa um pouco mais nele, mas até o momento ele tá funcionando, né? Eu só testei pra legendas de Darker Than Black, né? Não testei nada diferente disso, mas até o momento não tive muitos problemas com esse prompt. Então com isso, basicamente a parte que eu achei que seria mais difícil do projeto, né? Que era basicamente traduzir, a legenda estava pronta. Eu só precisava montar esse prompt e mandar para ele toda vez. Esse prompt todo que eu falei, né, só lembrando que ele estava com uma mensagem do tipo system, né? E daí como user eu simplesmente passava o texto que eu queria traduzir. E daí eu passava o texto exato e ele me devolvia em uma única linha o texto em português. Depois a tradução estava feita. E o que faltava de fato era pegar um arquivo de legenda, não um arquivo no formato SRT, parsear ele e pegar cada texto e fazer de fato uma requisição para o OpenAI. Para poder fazer o parser, eu estava dando uma olhada no NPM e eu achei um pacote que chama SRT Parser 2, que basicamente fazia isso já que eu queria. Eu podia passar um caminho de um arquivo, né? Eu podia passar o conteúdo de um arquivo para dentro da biblioteca e ele me devolvia um array já com todos os textos, um objetinho bonitinho. No final eu podia pegar esse array, né, que ele me devolve e cuspir de volta um arquivo SRT, era perfeito. Então basicamente foi o que eu fiz. Peguei esse arquivo, peguei um arquivo de legenda, né, de desenho, fiz o parser dele usando esse pacote, o SRT Parser 2, peguei esse conteúdo que ele me cuspiu, iterei por esse array e cada um dos textos que eu usei lá dentro, eu mandei com esse prompt junto para o OpenAI e ele me devolveu o texto em português. Então eu mandei o meu código executar com essa legenda, usando essa abordagem, e honestamente funcionou muito bem. Eu não tive muitos problemas, né, a qualidade da legenda ficou muito boa. Ele manteve os jargões do anime, ele manteve os nomes do personagem, justamente porque ele teve esse contexto, né? Ele já tinha esse contexto, e pegou justamente da sinopse, né? Que ele já tinha sido usado para ser treinado. É muito impressionante a quantidade de conteúdo que esses modelos conseguem ter hoje em dia, né? Eles basicamente conhecem muito de todos os assuntos. E esse conhecimento foi muito útil aqui para poder manter esses termos técnicos. A legenda em si, quando eu coloquei para executar, né, ela não estava sincronizada, mas isso é porque a legenda original que eu baixei não estava sincronizada também, mas nada de usar a própria interface que eu estava usando lá para sincronizar não resolvesse. Eu sincronizei de uma forma bem fácil e ele acabou ficando lá perfeito, né, a legenda não tem o que reclamar. O maior problema dessa abordagem que eu tive, né, é que para cada linha da minha legenda eu estou fazendo uma nova requisição para o OpenAI, passando todo esse prompt de system de novo. Eu tentei passar mais de um prompt junto, mas eu não gostei muito do resultado, eu achei que ele se perdeu. Em alguns momentos ele só traduziu a última linha, eu não conseguia ajustar o prompt de uma forma muito precisa para esse tipo de caso. Então eu acabei passando uma linha por vez, fazendo várias chamadas, né? No total eu fiz um pouco mais de 500 chamadas, né? Contando também os testes que eu tinha feito antes, e que eu executei esse meu script basicamente 2 vezes, né? Uma vez eu tive alguns probleminhas, então eu matei na metade da execução e depois eu executei de novo. E essas 500 chamadas, né, me geraram um custo de 1 centavo de dólar, né? 1 cento de dólar. Então, basicamente não é muito caro. Eu achei que ia ficar um pouco mais caro, né? Mas eu ainda acho que dá para otimizar, né? Que inclusive são os próximos passos que eu vou acabar fazendo dentro desse projeto. Eu tava dando uma olhada na própria API, né? E ele tem um esquema que eu posso mandar várias requisições de uma única vez e ele vai processá-la de forma síncrona, ele não vai me devolver a resposta na hora. E isso ele vai cortar, né, em 50% o custo dessas chamadas. Então eu tô dando a possibilidade dele demorar mais tempo para responder, então ele não precisa desse processamento na hora, e ele vai encaixar lá dentro de um gap de 24 horas para achar um jeito de me responder. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que fazer, né, vai ser a próxima coisa que eu mexer nesse projeto para justamente poder cortar ainda mais esses custos, né. 1 cento de dólar não é tão caro, né? Vai dar em média 5 centavos, né, para cada arquivo de legenda, mas isso varia muito, né? Às vezes vai ter legendas que vão ter mais texto, outras vão ter menos textos. E o jeito que a API é precificada é pela quantidade de caracteres que eu mando para dentro dele, quantidade de tokens, né? Pelo que eu vi, acho que cada token equivale a mais ou menos 4 caracteres. Então é isso, a ideia desse vídeo é justamente contar um pouco como que eu fiz esse projeto. Esse projeto bem bacana, eu vou deixar o código-fonte dele aqui na descrição. Basicamente, a única coisa que vocês vão precisar fazer se vocês quiserem testar é passar dentro da Envy uma API da OpenAI e ele deve funcionar. Então, ele tá uma versão bem inicial, né? Eu tô mexendo com o arquivo Pixel e devolvendo esse arquivo em outra pasta, né?
mas eu quero depois fazer isso um pouco mais automatizado, né? Para poder percorrer uma pasta e ver todos os arquivos que ele ainda não extraiu. Mas o que eu tô focado agora é nos próximos passos de fazer essa requisição de forma assíncrona e poder diminuir os custos, né? Eu não quero ter uma conta gigantesca em dólar no final do mês. É isso, obrigado a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Não se esqueçam de comentar, de deixar um joinha e até a próxima.